Então, vamos começar. Acho que já dá para a gente começando aqui. Estão me ouvindo? Dá para ouvir tudo direitinho? Bom, hoje nós vamos falar de como promover um ambiente alfabetizador, né? O que precisamos fazer para promover um ambiente alfabetizador? Bom, gente, quando a gente fala de ambiente alfabetizador, os cachorros de novo, acho que não, né? Quando a gente fala de ambiente alfabetizador, a gente pensa logo assim, numa sala de aula, cheia de coisas escritas, num lugar que tem a letra por tudo quanto é lado, e na verdade não é bem isso. Né? O que seria, como a gente pode promover um ambiente alfabetizador, o que seria um ambiente alfabetizador? É um convívio sistemático com as diferentes formas de leitura e de escrita na sala de aula ou em qualquer ambiente da criança. Então, no caso, hoje a gente tem crianças em casa dá para promover um ambiente alfabetizador. Então, atividades em que o aluno perceba os diferentes sons, as diferentes funções da escrita, é um ambiente alfabetizador. Ou seja, um lugar onde a criança conviva com o escrito, com a leitura e com a escrita. Então, por exemplo, em casa, a criança está com os pais jogando, vai fazer um joguinho, e aí alguém lê a regra do jogo. Olha, nesse jogo pode isso, pode aquilo. As regras de um jogo são formas da criança ter contato com alguma coisa escrita, mesmo que não seja lida por ela. Uma receita de um bolo. A mãe vai fazer um bolo em casa e aí ela, vamos lá, vamos ver o que vai precisar para esse bolo. 3 ovos, uma xícara de farinha, aquilo está escrito em algum lugar. É um ambiente alfabetizador. Então, isso tudo faz com que a criança vá tomando contato com a escrita e com a leitura. Então, tomando contato com a própria alfabetização, tomando contato com a pesquisa. Porque se ela sabe, eu quero fazer um bolo, onde eu vou pesquisar para fazer a receita do bolo? Eu posso pesquisar no Google, eu posso pesquisar no livro de receita, mas aquilo ali vai estar escrito, a quantidade dos ingredientes, enfim, a gente favorece a pesquisa. Também a descoberta desse poder da escrita, né? Desse poder de encantar, de surpreender, de divertir, de emocionar. Isso se faz num ambiente alfabetizador. Então, qualquer situação que vá servir de referência para a criança, para que ela escreva e para que ela leia, é uma forma de você promover no ambiente que a criança está essa alfabetização. Então, muitas comunicações que acontecem na escola, né, bilhetes para os pais, convite, notícia, né, isso tudo pode ser compartilhado com a criança, porque elas vão interagir e vão explorar esses diversos usos da escrita e da leitura. Em casa, a mesma coisa. Então, às vezes um boleto que chega, né? Mas às vezes está ali no envelope, o nome do lugar que veio, o endereço, alguma coisa que a criança receba, um jornal, uma revista, até na internet mesmo, ela precisa saber de alguma coisa, elas vão lá no Google e está lá escrito. Então, é uma forma de ter no ambiente a leitura e a escrita. Agora, também a família pode promover isso em casa, tornando essa leitura e essa escrita fácil para a criança, mais acessível. Então, assim, ambiente alfabetizador não é apenas um lugar onde está tudo escrito, tudo exposto, né? Às vezes, etiqueta nomeando móvel, nomeando objeto, até pode ter isso, mas não é só isso. Então, assim, a gente expor às crianças a práticas de leitura e escrita está relacionado também à oferta de oportunidade em que a criança vá participar de situações onde a escrita e a leitura são necessárias. Então, assim, no ambiente que a criança vive, quando ela convive com situações de leitura e escrita, ela está tendo contato com o ambiente alfabetizador. Então, experiência com textos variados, com diferentes gêneros, é fundamental para a gente promover um ambiente alfabetizador. Então, contar história para a criança, contar um conto de fadas, uma fábula, uma notícia. Então, são diferentes tipos de contato com a leitura. Ela está tendo contato com esse ambiente alfabetizador. Então, a seleção do material, do que ela vai utilizar para se alfabetizar, tem que ser feita pelo professor, de acordo com os objetivos dele.
Então, o professor ele pode indicar para as famílias também o que as famílias podem trazer para as crianças naquele momento em que as crianças se encontram dentro do processo de alfabetização que vai ajudar. Então, se a criança está no momento de descobrir as letras ainda, então as letras têm que ser mais enfatizadas, né, tem que ser chamadas a atenção. Então, por exemplo, o B do Bruno, o D do Danone, o C do computador, enfim, do celular. Chamar atenção para as letras no momento em que a criança está mais voltada para as letras, está no processo inicial. Chamar atenção para palavras quando a criança já avançou um pouco e já está na fase da palavra. Chamar atenção para frases e para textos quando ela já está numa fase também mais avançada da alfabetização. Então, o professor ele pode ir selecionando tipos de história ou tipo de material que a família pode ter em casa. Então, alguns textos eles são mais adequados para um trabalho com uma linguagem escrita para alunos do primeiro ano. Por exemplo, uma receita culinária, uma regra de jogo, o rótulo de embalagem, né? Anúncio, bilhete, convite, porque são leituras mais curtas. Tem palavras mais curtas, frases mais curtas, né? História em quadrinhos também é muito bom, né? Porque o história em quadrinhos, a leitura vem junto com a imagem. Então, é mais fácil da criança fazer uma associação. Então, mas também poema, adivinha, trava-língua, contos de fadas, tudo isso são textos que podem servir para a criança se alfabetizar e precisam estar dentro do ambiente da criança, seja na escola ou seja em casa. Uma criança que está em fase de alfabetização, ela não pode estar em casa sem nada para ler. Ela não pode estar em casa sem nada que leve à alfabetização. Agora, não adianta também a família ter um monte de livro, ter uma estante cheia de livros, mas que a criança ainda não atingiu aquele nível de alfabetização para conseguir ler os livros. Mas ela pode começar de uma letra inicial, ela pode começar do pedacinho que é igual, o título de um livro tem um pedacinho igual a outro título do outro livro. E ela pode começar com as palavras, ela pode começar devagar. Então, na hora que for fazer uma receita do bolo, em vez da mamãe simplesmente fazer a receita, vamos anotar essa receita, o que que tem? Ou vamos pegar a receita por escrito, vamos ler o que tem essa receita? Às vezes a mãe já sabe fazer o bolo de cabeça, mas inventa uma outra receita, busca lá na internet alguma coisa e vai lá, vamos ver. Ó, quantos ovos são? Procura aí a palavra ovos, com que letrinha começa ovo? Ah, começa com a letra O. Cadê a palavra ovo aqui nessa receita? Onde será que tá? E aí a criança vai ajudando a buscar essa palavra. Então, dentro desse ambiente, né, da cozinha, de fazer a receita do bolo, a gente está promovendo a alfabetização junto com a criança, porque ela está descobrindo a palavra. E onde será que está a palavra farinha? Onde será que está a palavra misture? Né? Com que letra começa? Isso tudo pode virar uma grande brincadeira, mas que acaba ajudando a criança a se alfabetizar também. Então, a vivência dessas crianças com materiais didáticos, com diversas situações de aprendizagem, também está ligada com a organização desse ambiente físico onde ela está. Então, esse ambiente físico, seja da sala de aula, seja agora, onde a gente está vivendo, na própria casa dela. E mesmo quando a criança está direto na sala de aula, onde a professora tem esse acesso direto com a criança, em casa, os pais podem colaborar, levando a casa a virar um ambiente alfabetizador também. Então, a aprendizagem da criança, ela está ligada aos desafios que são propostos a ela, né? A essa resolução de problemas diários, a formulação de hipóteses, a busca de soluções. Então, é pergunta em cima de pergunta. Como é que escreve bola? Como é que escreve casa? Como é que escreve bolo? Bola, bolo, será que são as mesmas letras? O que será que tem de igual? O que será que tem de diferente? Então, é um desafio constante. São perguntas e respostas. Não tem problema dar resposta para a criança. Não tem. Você pode dar resposta para a criança. O importante é que ela veja, que ela conviva, que ela pense e que ela também dê o seu parecer. Então, discussão em grupo também é importante para que a criança possa confrontar as suas hipóteses com outras opiniões, né? Trocar informação, pensar o que ela vai escrever, né? Verificar o resultado, ver se aquilo está certo, se aquilo está errado, se pode ser daquele jeito.
Então, esse processo é muito importante e é muito importante que tenha a participação de um adulto também. Por quê? Porque esse adulto é o informante. É o adulto que vai responder a pergunta e vai estimular a curiosidade e vai lançar novos desafios. Então, você está lá fazendo a receita do bolo, por exemplo. Então, é o adulto que vai lançar para a criança aquela questão: ih, são 3 ovos, mas cadê aqui na receita a palavra ovo? Vê se você acha. Aí, de repente, a criança aponta para outra palavra. Você fala: mas essa palavra aqui, mas ovo, é uma palavra pequenininha, né? Tem 3 letrinhas só. Vamos procurar essa palavra que tem 3 letrinhas. E aí você vai direcionando a criança. Quando a criança acha, você pode dizer assim: ah, legal, achou, muito bem, parabéns. Será que tem outra palavra aqui que começa igual a ovo? Ou, enfim, a palavra que vocês quiserem escolher. Então, quantas letrinhas iguais a essa aqui de ovo tem aqui nessa receita? Será que a gente consegue achar mais 5? E aí vai estimulando a criança a encontrar e a avançar nas suas descobertas, né? Então, atividades no ambiente alfabetizador, elas devem ser significativas e envolver letras, palavras e textos, dependendo do processo, da etapa, da fase do processo que a criança esteja. Então, a gente pode fazer atividades com o próprio nome da criança, a gente pode fazer experimentação livre da leitura e da escrita, leituras diárias para ela. Então, hoje é o dia de uma historinha. Todo dia de noite eu vou contar uma historinha antes da criança dormir. Ou todo dia tem uma hora da história. Ou cada dia você lê uma coisa diferente. Eu costumava na turma e eu escrevia alguma coisa no quadro quando eu chegava. Muitas vezes, quando as crianças chegavam, entravam na sala, já tinha alguma coisa escrita. Então, num primeiro momento, eu escrevia uma palavra. E aí, quando eles entravam na sala, eles batiam de olho na palavra e diziam: ah, é isso que está escrito, é isso que está escrito. Às vezes, eu escrevia uma frase. E quando eles entravam na sala, eles já iam pensando no que estava escrito naquela frase. E outro. Então, às vezes, eu não escrevia nada. Aí, quando eu não escrevia nada, eles diziam: ué, ou com o que ia acontecer na sala. Então, por exemplo, se fosse dia de passeio, vamos para o jardim zoológico, eu colocava o nome de um animal, leão. E aí, que palavra é essa? Leão. Ih, leão, o que é um leão, né? Onde nós vamos? Onde nós vamos tem o leão? Será que tem leão? Será que tem mais coisa? Então, assim, sempre uma palavra que me servia de gancho para alguma coisa futura, alguma coisa que eu fosse utilizar na sala de aula. Então, construção coletiva também, né, contatos com jogos que tenham coisas escritas e que a criança possa verificar a escrita através desses jogos, né, possa experimentar as hipóteses de escrita. Então, jogos que tenham leitura e escrita, por exemplo, bingo de letra, bingo de palavra, bingo eu costumo dizer que é a atividade coringa. Né? O bingo você pode fazer qualquer coisa com ele. Você pode fazer bingo de palavra, você pode fazer bingo de número, você pode fazer bingo de letra, de sílaba, você pode fazer bingo de tudo. Né? Jogo da memória, muito interessante você brincar com a criança com o jogo da memória, de palavra e imagem. Ou a palavra com a imagem. Então, por exemplo, você tem casa, a imagem da casa com a palavra escrita embaixo. Tá faltando letra. Então, ela acaba avançando também. Né? Dominó, enfim, tem muita coisa que dá para fazer com um trabalho de leitura, né? Com a brincadeira de leitura. Então, também é preciso que a gente trabalhe com unidades menores de escrita. Então, o que é o trabalho com unidades menores de escrita? Som, letra, sílaba. Deixa eu ver aqui se está no chat, que eu não estou conseguindo ver comentário. Não estou conseguindo ver comentário. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat. Não estou conseguindo ver o chat aqui, mas tudo bem. Então, a gente precisa trabalhar com unidades menores de escrita. O que seria trabalhar com unidades menores de escrita? Trabalhar com som, letra e sílaba. E essas unidades menores associadas com atividades que exigem reflexão da criança. Fazer com que a criança pense na letra inicial, na sílaba inicial. Então, existem alguns questionamentos que fazem parte do processo de alfabetização e vão fazer parte desse ambiente alfabetizador que a criança vai conviver. Então, ela vai pensar: quantas letras eu devo usar para escrever uma palavra, né?
As letras devem ser diferentes ou elas podem ser todas iguais? Né? Funciona como desenho? A letra funciona como desenho? E aí o professor ou a família deve manter sempre esse clima de pesquisa, de descoberta, nas diferentes atividades do dia a dia e nas diferentes funções da língua escrita. Então, devem fazer parte da rotina da criança no ambiente alfabetizador, dica de leitura, alguma questão cultural, uma notícia de jornal. Então, tudo isso precisa estar junto com a criança. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado com como monta esse ambiente alfabetizador para a criança. Então, eu posso fazer um ambiente alfabetizador em casa. O que eu vou fazer? Eu posso nomear realmente os objetos da casa, eu posso colocar escrito com letra bastão, maiúscula, caixa alta, né? Caixa alta que eu digo é o bastão maiúsculo. Então, eu posso colocar parede, mesa, cadeira, geladeira, fogão. Nos objetos, está lá uma plaquinha, um papelzinho colado com o nome daqueles objetos. Legal, a criança passa e ela vai saber o nome de tudo. E aí você pode entrar com esses questionamentos de que letra começa, de que letra termina, né? O que começa com a mesma letra desse objeto, desse determinado objeto. Isso tudo você pode fazer. Mas também não pode poluir o ambiente. Porque quando a gente polui o ambiente, quando a gente coloca informação demais, a criança pode ficar confusa e isso pode atrapalhar e dispersar a criança. Então, principalmente aquelas crianças que têm déficit de atenção, que não têm uma atenção muito boa, ou que ou se dispersam com facilidade, quando tem muita coisa escrita, quando tem muita poluição, quando tem muita informação, a criança fica confusa e aí ela não consegue realmente se concentrar e ela acaba se perdendo aí nesse ambiente. Então, procurar não trazer coisas demais para o ambiente da criança, para trazer assim, coisas significativas que vão ser significativas para a criança, mas que também não misturem, não dispersem ela demais, né? E sempre, tudo que a criança que está na fase de alfabetização fizer tem que estar escrito. Tem que ter uma letra, tem que ter uma letra que começa, tem que ter uma letra que termina, tem que ter o número de pedaços, tem que ter quantos pedacinhos tem, quantas letras formam, aquela letra dentro de um contexto. A criança tem que trabalhar com a leitura e com a escrita, tem que ter contato com isso o tempo todo. Então, assim, é muito importante o convívio da criança com esse ambiente onde tenham coisas escritas que ela possa ler, ou que alguém possa ler para ela. Porque todo esse convívio vai fazer toda a diferença na hora que a criança vai escrever. Eu tenho um exemplo que a minha filha se chama Ana Luísa, e a minha mais nova. E a gente, uma vez comprando, estava no supermercado, e tinha uma maionese, o rótulo estava escrito Lisa, maionese Lisa. Quando ela bateu de olho na maionese, ela falou: mamãe, olha ali, as letras do meu nome, só tá faltando o U. Então, assim, ela tinha contato com o nome dela, ela sabia quais eram as letras do nome dela, e aí, na hora que ela viu o rótulo da maionese, ela rapidamente associou aquelas letras à letra do nome dela. Ela falou: é a mesma letra do meu nome, só tá faltando o U. Então, é bem interessante, porque quando a gente... Estou num supermercado. O supermercado é um ambiente super alfabetizador, né? Levar a criança ao supermercado, não digo agora, né, nesses tempos de isolamento de pandemia, mas ir com a criança no supermercado é um momento riquíssimo, porque o supermercado é um ambiente super alfabetizador. Ele tem muita informação de letras, e se o adulto souber conduzir essas informações, se ele souber como levar isso, como avançar com a criança, né? Que letra começa, que letra termina, para que serve isso? Será que a gente consegue achar um outro objeto que é interessante, porque a criança vai descobrindo a alfabetização aos poucos. A cozinha de casa também é um excelente ambiente alfabetizador, né? Você abre o armário de mantimentos com a criança na fase de alfabetização, é incrível, porque quantos rótulos tem ali, quantos
Depois ver se ativar o chat. Não tem como mudar. O chat está desativado, não consigo, ninguém consegue fazer pergunta agora aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas no. Vou fazer uma caixinha de pergunta no Instagram e vocês coloquem lá as perguntas que vocês tiverem e eu vou responder lá no Instagram, Luciana _M Maia, alfabetização. E eu vou colocar uma caixinha de perguntas e vocês podem perguntar lá no Instagram. Então é isso, gente. Hoje a nossa live é mais curtinha. A gente vai ficando por aqui. Coloquem as perguntas de vocês lá, vou responder lá no Instagram. E beijo grande. Sigam o canal do IDC Pro Educação, porque vocês vão ter sempre material de alfabetização que a gente possa discutir, né? E que vai ser interessante. Então, ele tem que virar uma rotina na vida da criança também. Esqueci de falar isso. Então, tem que ter uma rotina da criança ter escrito, por escrito, as atividades que ela vai fazer no dia. Então, tudo que vai acontecer no dia, aquilo está escrito. Pode usar a porta do armário do quarto da criança para colocar aquilo escrito. O nome dele.